Alô? Alô? Agora com som. Agora com som. Oh! Uhul! E aí, como estão todos? Estudando muito? Todo mundo em casa? Todo mundo trancado em casa? Que bonito! Bom, rapaziada, boa tarde para todo mundo. Ah, seguinte, rapaziada, vamos continuar. A gente pode fazer duas coisas, pessoal. A gente pode ou ir para mecânica ou ir para termologia, tá? Na aula de segunda de tarde, todos vocês estavam segunda de tarde na aula de segunda de tarde. Todos estavam, todos estavam, todos estavam, tá? Se eu não me engano, a gente foi até escalas termométricas, né? Tá? Uh, aonde eu coloquei no quadro, né? Eu acho que foi as duas escalas, né? A escala Kelvin e a escala Celsius, né? Bom, pessoal, eu queria só mostrar uma relaçãozinha para vocês ali, tá? Na escala Celsius, como é que a gente chega na chamada equação termométrica, tá? Eu vou tentar fazer isso aqui numa folhinha aqui do lado, tá? Eu já percebi que na aula da noite, quando eu mudo de câmera, o microfone ele some, tá? Então eu vou fazer um testezinho rápido com vocês aqui. Eu vou mudar de câmera. Eu tô com essa câmera do Note, tá? E eu tenho aqui uma outra câmera do lado. Eu vou mudar de câmera e vamos ver se o som vai sumir ou não. Se o som sumir, vocês me deem um toque, tá? Só um minuto. Alô? Vocês estão me escutando? Tá ok? Então tá, pessoal. Então olha só. Lá na aula de segunda de tarde, eu tinha feito mais ou menos isso aqui para vocês, ó. Eu tinha desenhado as duas escalas, né? Eu tinha desenhado a escala Celsius. Espera aí que eu vou dar uma limpada nessa câmera aqui, tá? Só um pouquinho. Ué, por que ela não tá achando o foco? Era um pouquinho. Ixi, parece que ela não tá achando o foco, né? Aí, deixa eu ver se melhorou. Olha, tá ruim esse negócio, cara. Ai, ai, ai. Problemas é foco, é problema de foco, é. Eu tô vendo. Espera só um pouquinho, pessoal. Eu vou tentar dar uma limpada nisso aqui. Ai, ai, ai. Problema de foco. A minha câmera eu acho que tá míope. Vocês conseguem ver isso aqui, né? Então tá. Então olha só. Tá, eu vou pegar ela na mão mesmo, tá, pessoal? Então olha só, pessoal. A gente estava vendo o seguinte, ó. A gente desenhou as duas escalas no quadro, né? A gente tinha desenhado a escala Kelvin, a Celsius, e a gente tinha desenhado a escala Kelvin. Lembram disso? Em que temperaturas que essas escalas elas batiam? Eu tinha aqui o 100, eu tinha o 373, eu tinha aqui o 0 e eu tinha o 273, né? Então a gente tinha essas escalas aqui, pessoal, que são as escalas que podem aparecer para vocês na prova, tá? Então olha só, eu falei para vocês que se eu tivesse uma temperatura aqui em Celsius, que eu quisesse passar para uma aqui em Kelvin, a gente tinha uma maneira, lembram? De equacionar isso aqui. Que é da seguinte maneira, ó.
Tu pega o que tu quer saber, subtrai do menor e divide o maior menos o menor. E tu faz isso para todas as escalas. Tu pega o que tu quer saber, subtrai do menor sobre o maior menos o menor. E é assim que tu equaciona, tá, pessoal? Então, se eu quiser passar de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, vocês vão fazer a seguinte relação, ó. Olha aqui para baixo, ó. O que tu quer saber menos o menor sobre o maior menos o menor. Isso vai ter que ser igual ao que tu quer saber menos o menor sobre o maior menos o menor. Tranquilo? Então é assim que eu equaciono qualquer escala que eu queira passar de uma para outra. O que tu quer saber menos o menor sobre o maior menos o menor. O que tu quer saber menos o menor sobre o maior menos o menor. Tranquilo? Dá para simplificar isso aqui, pessoal. Eu acho que eu não consegui simplificar naquela aula de segunda, mas dá para simplificar isso aqui, né? Olha só. T Celsius menos zero. T Celsius. 100 menos zero. 100. T Kelvin menos 273. 373 menos 273. 100. Não dá para cortar 100 com 100? Isso quer dizer, se eu passar esse menos 273 para o outro lado mais, vocês vão encontrar que T Kelvin é igual a T Celsius mais 273. Então, sempre que tu quiser passar de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin, tu vai utilizar essa relaçãozinha aqui. Ok? Então, olha só, deixa eu passar de câmera de novo, tá, rapaziada? Segura só um pouquinho. Então, olha aqui, ó. Essa é a relaçãozinha para passar de Kelvin para Celsius, tá? A câmera. Por que não é menos 273? Porque eu estou trocando o lado. Tá? Ó, eu encontrei o seguinte, ó. Vamos de novo aqui. Ó. Eu encontrei aqui, ó. T Celsius igual a T Kelvin menos 273. Como eu estou isolando o Kelvin, então eu estou passando o 273 para o outro lado. E daí ao trocar de lado vai acabar trocando o sinal. Tranquilo? Tá. Pessoal, assim, ó, como eu falei para vocês na aula, a escala Kelvin, ela é a escala mais importante, tá? Ela é a mais importante de todas. Tudo que vocês forem calcular dentro da parte de termologia, ou melhor, quase tudo, sempre tem que ser calculado em Kelvin, tá? Vocês só não vão calcular alguma coisa em Kelvin quando eles te pedirem numa outra escala. Quando eles te pedirem, por exemplo, em Celsius. Daí tu vai calcular em Kelvin, tu vai calcular em Celsius, quer dizer, tu não vai calcular em Kelvin. Mas ali, pessoal, na parte de gases, as transformações gasosas, isobárica, isovolumétrica, isotérmica, adiabática. Quando você chegar em termodinâmica, primeira lei da termo, segunda lei da termo, tudo isso, pessoal, a temperatura tem que ser na escala Kelvin. Tem que ser na escala Kelvin. Não tem arrego. Não tem arrego. Tá? Isso, Kelvin é do Sistema Internacional. Perfeito. Tá? A escala Kelvin é a escala do Sistema Internacional. Tá? Agora, pessoal, eu não vou me pegar muito ao Fahrenheit aqui, tá, pessoal? Não tem porquê, tá? É uma escala que quase não aparece nas provas. Tranquilo, pessoal? Agora, olha só. Depois que a gente sabe qual é o conceito de temperatura, e vocês lembram qual é o conceito de temperatura que a gente definiu em sala de aula? Temperatura
é uma medida de agitação média, né? Lembram disso? Eu pegava a energia interna total, dividia pelo número de partículas e tinha uma média da energia cinética. Essa média é a temperatura. Depois que a gente já aprendeu, pessoal, como é que se calcula a temperatura, uma coisa importante para nós, deixa eu levantar um pouquinho mais a câmera, é como é que se calcula o calor, tá? Como é que a gente faz para calcular o calor absorvido ou cedido por um corpo? Todo mundo lembra o conceito de calor, né? Calor é aquela energia que tende a migrar do mais quente para o mais frio, é uma quantidade de energia, tá? Então, olha só, pessoal. Primeira coisa, para eu entender como é que se mede calor, a gente primeiro precisa identificar as caras do calor. Com que caras o calor ele pode aparecer para nós? E vou dizer para vocês, pessoal, que essa energia que migra do mais quente para o mais frio pode aparecer na forma de duas caras diferentes. Vai depender do que esse calor vai gerar no corpo para eu identificar o tipo de calor que eu estou trabalhando. Tá? Mas quais são os dois tipos de calor que podem ter? Eu posso ter o chamado calor sensível ou eu posso ter o chamado calor latente. Certo? Qual a diferença de um para outro? Calor sensível é aquele calor que te gera aquecimento. Calor latente é aquele calor que te gera mudança de estado. Então eu vou pegar um exemplo bem prático, pessoal, com vocês, tá? Para a gente saber distinguir calor sensível do calor latente, para saber qual equação matemática que a gente vai usar para calcular cada tipo de calor. Tranquilo? Então, primeiro vamos começar com um exemplo bem prático. Vamos supor que você tem uma panela cheia d'água, tá? Uma panelinha cheia d'água, panela. Vocês colocaram água da pia ali e colocaram essa panela no fogo. Tranquilo? E acenderam a boca do fogão. Vocês concordam que vocês vão ter calor indo do fogo para a água? O sistema água-fogo, não está no equilíbrio térmico, né? Tu tem lá a boca do teu fogão que é lá a 200 graus e tu tem lá a tua água a 10 graus. Então tu vai ter uma quantidade de calor indo do fogo para a água. Ok? Então tá. Agora eu te pergunto, quando essa água receber esse calor, o que vai acontecer com ela? Ela vai esquentar, né? Ela vai ter uma variação de temperatura. O calor sempre busca o equilíbrio térmico. Eu não vou dizer que é. O sistema ele busca o equilíbrio térmico. O calor é a energia que migra, né? O teu sistema como um todo ele busca o equilíbrio. Deu para entender? O calor vai ser a tua energia que vai migrar de um corpo para outro, sim, tentando buscar as temperaturas se igualarem, mas o que está buscando o equilíbrio é o teu sistema como um todo. Tá? Mas daí, olha só, então a água recebeu o calor do fogo, a água esquentou. Ok? Se a tua água, ao receber calor, tiver um aumento de temperatura, esse calor que ela recebeu, eu vou chamar de sensível. Tranquilo? Explica o calor sensível de novo. Tá, então olha só. Coloquei uma quantidade de água no fogo. Isso. Isso. Tá? Coloquei uma quantidade de água no fogo, ok? A água não vai receber calor do fogo? Essa água não vai esquentar? Vai, né? Então sabe como é que eu vou chamar esse calor que a água recebeu? Sensível. Então calor sensível é aquele calor que quando o corpo absorve vai ter um aumento de temperatura. Isso. Isso. Se ele mudar de estado, é latente, tá? Mas então, olha só. Peguei um corpo, dei calor para ele. Ele esquentou, esse calor é sensível. Agora vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que vocês estavam com aquela água que vocês colocaram no fogo para esquentar, tá? Vamos supor que a água chegou a 100 graus. Ok? Então tu não tinha mais a água da torneira. Tu tem uma água agora que está a 100 graus. Te pergunto, se a tua água está a 100 graus e o fogo do teu fogão está a 200, tu não vai continuar tendo calor? Vai, né?
Tu vai continuar tendo o calor do fogo para a água porque o sistema não chegou no equilíbrio, né? Se o fogo está 200 e a água está 100, o fogo vai migrar do mais quente para o mais frio. Só que agora eu te pergunto, se tu tem água a 100 graus recebendo o calor, ela vai esquentar? Esse calor vai servir para aumentar a temperatura da água a 101, 102, 103? Não vai, né? Tá, então para que vai servir esse calor? Se não vai servir para esquentar a água. Vai servir para mudar a estrutura. Isso vai evaporar. É que, na verdade, evaporar e vaporizar são duas situações diferentes, tá? Depois a gente vai entrar nessa discussão. Mas sim, vai servir para mudar de estado. Então, olha só. Sempre que um corpo receber calor e esse calor não gerar o aquecimento do corpo, mas gerar uma mudança na estrutura ou uma mudança de estado, esse calor não é chamado de sensível. Ele é chamado de latente. Então eu vou definir assim com vocês, ó. O que é calor sensível? Isso, pode ser vaporização ou ebulição, tá? Evaporação é que é um pouquinho diferente. Mas olha só, pessoal, então vamos recapitular. Tem um corpo. Dei calor para ele. Ele esquentou. Esse calor que eu dei para ele é sensível. Tem um corpo. Dei calor para ele. Ele manteve a mesma temperatura, mas mudou de estado. Esse calor ele é chamado de latente. Tranquilo? Pessoal, por incrível que pareça... Só um pouquinho. Por incrível que pareça, pessoal, isso já foi questão da URGS. Isso já foi questão da URGS, rapaziada. Esperem só um pouquinho, tá? Isso já foi questão da URGS. A URGS uma vez colocou numa questão de verdadeiro ou falso, e eu vou dizer, ó, calor latente não aumenta a temperatura. Isso aí. Tá, pessoal, eu estou trabalhando com substância pura, tá? Lembrando que se vocês tiverem misturas de substâncias, daí vocês entram na zeotrópica lá e na zeotética, e daí é diferente, tá? Isso, a água não muda de temperatura até virar vapor. Vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Vou mostrar os gráficos para vocês, mas sim, se eu tiver a água a 100, tá? Se eu tiver a água a 100 e eu colocar essa água a 100 no fogo, essa água a 100 vai dar origem a vapor a 100. Entendeu? Então a água não está aumentando de temperatura. Eu estou passando do estado líquido para o estado do vapor na mesma temperatura, a 100. Então o calor sensível acontece e depois de certo tempo ele vira latente. Não. Eu posso começar já com um calor latente. Eu vou te dar um exemplo, tá? Pega uma pedra de gelo do freezer a 0 e coloca ela em cima da tua mesa. Se ela tiver a 0, ela já está no ponto de mudança de estado. Todo o calor que ela receber vai ser latente. Não foi sensível. Então não dá para dizer que tu primeiro começa com sensível e depois vai para latente. Vai depender do teu problema. Cada problema é um problema. Ok? Então até os 100 graus é calor sensível. Mais ou menos. Assim, ó, a água entra em... Depois, pessoal, eu vou definir tudo isso com vocês, tá? Mas a água, ela entra em vaporização a 100 graus para pressão de 1 atm. Eu tenho que garantir que a pressão é a mesma, porque senão pode dar merda na questão. Mas, de maneira grossa, eu até posso dizer, tá, é. A nível do mar, sim, tá? Então, até os 100 graus, ele é calor sensível, após isso vira latente. Mas é que tu não... Mas lembra que se tu estiver trabalhando também com outra substância, já não vai mais ser 100 graus, né? Sim, Júlia. Mas se o fogo continua ligado, esse vapor não aumenta a temperatura? Sim. Daí olha só. Se eu tiver vapor a 100 e mantiver ele no fogo, esse vapor vai começar a subir de temperatura. E daí o teu calor passa a ser sensível de novo. Entendeu? Então, olha só, eu vou dar toda a curva de aquecimento para vocês. Peguei a água da pia a 10 graus, coloquei numa panela e coloquei no fogo. A nível do mar,
Olhem quantas coisas eu vou ter que começar a colocar no caminho, tá? Para o negócio funcionar, tá? Quantos conceitos, tá? Mas imagina, ó, peguei água da pia a 10 graus, coloquei numa panela. Coloquei essa panela no fogo, que a temperatura do fogo é 200. Primeiro, água a 10 graus, recebeu o calor e esquentou. Esse calor é sensível. Vai fazer com que a água da panela chegue a 100. Se eu estiver na pressão de 1 atmosfera e a água continuar recebendo calor, essa água que está 100 vai me dar vapor a 100. Esse calor agora é latente. Agora, se eu manter esse vapor dentro da panela e esse vapor a 100 continuar recebendo calor, esse vapor vai começar a esquentar cada vez mais. E daí o calor vira sensível de novo. Deu para entender? O que eu quero que vocês entendam é, não necessariamente eu sempre vou começar com sensível. Eu, por exemplo, eu já poderia pegar água a 100 graus. Entendeu? Não necessariamente comece sempre sensível, latente, sensível. Cada caso vai ser um caso diferente. Ok, rapaziada? Mas agora, olha só, eu quero me apegar com vocês. Não. Júlia, não. Então pode-se dizer que o calor latente dura menos. Não quer dizer. Não quer dizer. Não existe essa relação, tá? Vão depender de outras coisas depois da jogada, como algumas características da substância. Não é tão simples assim. Não pode se dizer essa relação, ok? Tá, pessoal, mas agora olha só. Depois de eu definir com vocês calor sensível e latente, sensível é aquele que gera aquecimento e latente é aquele que muda de estado, como é que eu faço para calcular o calor sensível? Vamos aprender a calcular cada um dos tipos de calor agora. Eu vou ter equações específicas para cada tipo de calor. E aí que tá, pessoal. Para calcular calor sensível, eu primeiro preciso definir uma coisa chamada de capacidade térmica. Ok? E como é que eu defino essa coisa chamada de capacidade térmica? Eu vou pegar um exemplinho aqui, pessoal, bem prático, para a gente entender mais ou menos o que é essa coisa chamada de capacidade térmica. Ok? Eu vou mudar de câmera aqui de novo, tá? Vou mudar de câmera aqui, rapidinho. Qualquer coisa, se sumir o som, vocês me deem um toque, ok? Aí. Ó. Então, estamos aqui. Então, olha só, rapaziada. Vamos supor o seguinte, ó. Vai ser assim que eu vou definir mais ou menos calor sensível, tá? Só que antes, pessoal, ó, antes de definir calor sensível, eu preciso definir uma coisa como se chamada de capacidade térmica, tá? Eu vou escrever então aqui, ó. Capacidade térmica, tá? Que eu vou chamar de Czão. Tranquilo? Então, pessoal, existe uma grandeza chamada capacidade térmica, que vai estar associado ao calor sensível, tá? Ao calor que gera aquecimento. Tranquilo? E para eu definir capacidade térmica, pessoal, eu vou partir de um exemplo bem simples, que é mais ou menos o seguinte, ó. Imaginem que tu tem um corpício, tá? Um corpício. Corpício. Qualquer corpo, tá? Pode ser sólido, pode ser líquido, não faz muita diferença, tá? E o que eu vou fazer com esse corpo, pessoal? Eu vou colocar esse corpo no fogo. Então, imaginem que eu vou começar a gerar o aquecimento desse corpo. Ok? Vou colocar esse corpo, então, no fogo. Tá? Bom. Vamos supor, pessoal, que antes de vocês colocarem ele no fogo, vocês vão lá e vão medir a temperatura que ele está. Tá? Vou medir a temperatura inicial dele. Como é que a gente mede a temperatura de um corpo, só para lembrar? A temperatura a gente mede com um termômetro, né? Esse é o dispositivo para se medir temperatura, né? Um termômetro. Então, olha só. Eu vou colocar esse corpo no fogo. Eu vou dar uma quantidade de calor para ele. Tá? E eu vou representar, pessoal, o calor como sendo a letra Q, tá? Pode ser?
Ah, Zé, por que não representa calor como sendo C de calor? Porque C é a minha capacidade térmica, ó. Ok? São coisas diferentes, tá? Então, olha só. Eu tenho um corpo que se encontra a uma temperatura inicial TI. Eu vou colocar ele no fogo e vou dar uma quantidade de calor para ele, ok? Como esse calor ele é um calor sensível, o que esse calor vai gerar? Vai gerar uma variação de temperatura. E a temperatura do teu corpo vai para um valor final, TF. Então, de novo, eu tinha o meu corpinho a uma temperatura inicial, eu dei calor para ele e ele esquentou. Todo mundo concorda que o corpo teve uma variação de temperatura? Sim, né? O corpo teve uma variação de temperatura. Então, como é que eu vou chamar aquele calor que ele recebeu? Um calor sensível, né? Eu dei calor e o corpo teve uma variação de temperatura. Aí que tá, pessoal. Como é que a gente calcula essa coisa chamada de capacidade térmica? Barbada. Se tu quiser calcular a capacidade térmica de um corpo, tu vai pegar o calor absorvido por ele e dividir pelo aquecimento que esse calor gerou. Então, essa é a tua definição de capacidade térmica. Ok? Então, pego o calor que eu dei para o corpo, divido pelo aquecimento que esse calor gerou. Isso é capacidade térmica. Agora eu te pergunto, a capacidade térmica de um corpo te dá uma ideia do quê? Para que serve eu calcular essa coisa chamada de capacidade térmica? Eu vou dizer para vocês o seguinte, pessoal. A capacidade térmica é a grandeza física que me diz se o corpo é fácil ou foda de esquentar. Vou repetir, tá? Capacidade térmica é a grandeza física que te diz se o corpo é fácil ou foda de esquentar. Ai, Zé, não entendi. Pessoal, pensem nos corpos que estão ao redor de vocês, ok? Pensem nos corpos que estão ao redor de vocês. Todos os corpos têm a mesma facilidade ou dificuldade de esquentar? Só pensem. Por exemplo, tu esquentar um panelão d'água é tão fácil quanto tu esquentar a tampinha de uma caneta? Tu esquentar uma piscina é tão fácil tu esquentar um grão de arroz? Não, né? Existem corpos que são mais fáceis de esquentar. Existem corpos que são mais difíceis de esquentar. E isso é o que me diz essa grandeza chamada de capacidade térmica. Então, olha só. Olha para a nossa equação que está aqui, ó. Olha para a nossa equação que está aqui. O que é um corpo com alta capacidade térmica? Vamos supor que vocês vão calcular a capacidade térmica de um corpo e vocês encontram um valor elevado de capacidade térmica. Ok? Olha, para a tua capacidade térmica ser grande, tu tem que ter muito calor, é proporcional, né? E inversamente proporcional a ΔT. Então, tendo um ΔT pequeno. O que isso quer me dizer? Vamos ler essa equação, então. Um corpo com alta capacidade térmica é aquele corpo que eu tenho que dar bastante calor para a temperatura variar pouco. Eu vou repetir. Um corpo com alta capacidade térmica é aquele corpo que eu tenho que dar muito calor e a temperatura dele varia pouco. Então, pessoal, acompanhem comigo o raciocínio. Se tu tem um corpo que tu tem que dar muito calor, dá calor, dá calor, dá calor, dá calor, dá calor, dá calor, e ele aumenta meio grau.
Ele é um corpo fácil ou foda de esquentar? Ele é um corpo foda de esquentar. Ele é um corpo difícil de esquentar. Então, olha só, eu vou te dizer o seguinte, ó. Corpos com alta capacidade térmica são corpos difíceis de esquentar. Tu tem que dar muito calor e a temperatura dele quase não aumenta. Ok? Corpos com alta capacidade térmica são corpos difíceis de esquentar. Tu tem que dar muito calor para ele ter uma pequena variação de temperatura. Tá, pessoal? Agora, o que é um corpo com uma baixa capacidade térmica? O que tem que acontecer para o meu cesão ser pequeno? Ó, o cesão não é proporcional ao calor? Então, para esse cesão ser pequeno, eu tenho que ter pouco calor. Cesão não é inversamente proporcional a ΔT, gerando um grande ΔT. Então, olha só. Me acompanha. Corpo com uma baixa capacidade térmica. Baixa capacidade térmica. É aquele corpo que tu dá pouco calor, ó. E ele já tem uma grande variação de temperatura. O que isso significa? Significa que esse corpo é fácil de esquentar. Ele é fácil de esquentar. Tu deu pouco calor, e ele já variou a temperatura horrores. O ΔT é a temperatura final menos temperatura inicial? Sim, isso. O ΔT é a temperatura final menos inicial. Tá? Então, olha só, pessoal. Repetindo. Uma capacidade térmica pequena. Quer dizer que o teu corpo ele é fácil de esquentar. Tu dá pouco calor e ele já tem um aumento de temperatura enorme. Então, imaginem o seguinte. Vou mudar de câmera, tá? Vou mudar de câmera. Eu vou mudar de câmera. Voltei. Então, olha só, pessoal. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Imagina ele tá aí meu corpite, ó. Vamos supor que eu dou calor para esse corpo. Mas dou muito calor. Mas dou calor, rapaz. Mas dá calor. Pensa que esse corpo ficou o dia inteiro no forno. E ele aumentou 1 grau. Porra, meu. Esse corpo é foda de esquentar, hein? Alta capacidade térmica. Agora imagina que eu tenho um corpite, ó. Vou dar meia dúzia de joules para ele aqui, ó. E ele já está queimando. Ai. Esse corpo tem uma baixa capacidade térmica. Ele é fácil de esquentar. Deu para entender, pessoal, o que me diz capacidade térmica? Qual o conceito de capacidade térmica? Tranquilo? Nem todos os corpos apresentam a mesma facilidade ou dificuldade de esquentar. E a grandeza física que me diz se o corpo é fácil ou foda de esquentar é exatamente a capacidade térmica, essa coisa chamada de cesão. Agora, pessoal, só para terminar, até que horas eu posso ficar aqui, hein? Só para ter uma ideia, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver até que horas eu posso ficar. Eu tenho 4 minutos, então. Ixi, me fudi. Então, olha só, pessoal. Eu vou passar câmerazinhas rapidinho ali para lá. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Então, olha só, pessoal. Então, dependendo se eu me puxar mais uns 2, 3 minutos, todo mundo pode, né? Acho que vocês não têm compromisso hoje, né? Que piada idiota.
Tá? Então, olha só, pessoal. Volta para cá. Estão vendo esse ΔT que está aqui? Eu vou passar ele para cá multiplicando, ok? Então, eu vou passar esse ΔT para cá multiplicando. Então, eu vou encontrar isso aqui, ó. Que é igual a Czão ΔT. E essa é a primeira maneira que a gente tem de calcular o calor recebido por um corpo. Se eu quiser calcular o calor recebido por um corpo, esse calor vai ser a capacidade térmica desse corpo, vezes o aquecimento que o corpo está tendo ao receber este calor aqui. Tranquilo? Então, de novo, ó, se eu quiser calcular a quantidade de calor que o corpo recebeu, a quantidade de calor que o corpo recebeu é a capacidade térmica do corpo, vezes a variação de temperatura que esse corpo teve ao receber este calor. Já que esse calor é um calor sensível, né? Então, esse calor sensível é o que vai gerar esse aquecimento aqui. Tranquilo, pessoal? Agora, uma coisa que podem perguntar para vocês, pessoal, é o gráfico disso, né? Só para terminar aqui, pessoal, no gráfico, tá? Olha só. Qual é o gráfico que eles podem pedir, pessoal? Para esse tipo de calor. Esse aqui, ó. Quantidade de calor por temperatura. Tá? Esse gráfico ele aparece muito, pessoal, nas provas que vocês vão fazer. Azar, não. Muito boa. Tá? Então, olha só, pessoal. Acompanha comigo o raciocínio, ó. Eu tenho a seguinte equação, ó. Q é igual a C ΔT. Y é igual a um AX. Eu tenho duas equações que têm a mesma cara, não tem? O Q é igual a C ΔT e Y igual a X. Tá, repetir o que? Repetir o que? É que eu comecei o gráfico agora, não me lembro. Repetir da onde? Tem que me dizer de onde é que tu quer que eu vá. Ó, eu estou tentando desenhar o gráfico dessa equação que a gente viu antes, ó. Ó, volta aqui, ó. Eu estava aqui. Eu vou tentar desenhar o gráfico dessa equação, ó. Que está aqui, ó. Tá? E aí é que tá, pessoal. Para desenhar esse gráfico, eu vou partir da matemática. Vocês estão vendo que aqui eu tenho X e aqui eu tenho Y? E daí eu pergunto, pessoal, como é que fica esse tipo de gráfico aqui lá da matemática? Isso aqui não fica uma reta inclinada? Não é uma equação de primeiro grau? Fica uma reta, né? Então, como é que vocês acham que vai ficar esse gráfico Q por T? Uma reta também. Isso aqui vai ficar uma reta inclinada, ó. Pera aí. Ó. Aonde aqui tu vai ter a tua temperatura inicial, aqui a tua temperatura final, e aqui o quanto tu recebeu de calor. Então, olha só, pessoal. Aí, ó. Tu vai ter isso aqui, ó. Eu estou recebendo uma quantidade de calor e esse calor está fazendo com que a minha temperatura aumente. E esse gráfico, então, vai ficar uma reta. Deixa eu tirar a câmera daqui, pessoal, mostrar mais pertinho para vocês, ó. Vai ficar uma reta inclinada. E vocês sabem qual é a informação que vocês podem tirar dessa reta? Desse gráfico? Só olhando para ele. Olhem aqui, pessoal. Vocês lembram o que é isso aqui na matemática? O azinho da equação de primeiro grau? É o chamado coeficiente angular da reta, né? É o chamado coeficiente angular. Vocês lembram com o que esse A tem a ver? Esse A tem a ver com a tua declividade da tua reta. A declividade. Se esse A for grande, a tua reta é inclinada.
Se esse A for pequeno, a tua reta é deitada. Agora, olha com quem é que o A está batendo na física. Com a capacidade térmica. Isso quer dizer... Tá vendo este ângulo aqui? Deixa eu voltar com a câmera aqui, rapidinho. Ó. Tá vendo este ângulo aqui? Este ângulo aqui? Esse ângulo te dá uma ideia da capacidade térmica. Ó, de novo, ó. Lá na matemática, esse tipo de gráfico que tu tem aqui vai te dar uma reta inclinada, ok? O teu coeficiente angular, que é esse Azinho, te dá uma ideia da declividade da reta, ok? Esse Azinho aqui, ó. Se tu for para física, sai da matemática e vai para física, ó. A equação é a mesma. Então, o teu coeficiente angular da matemática, ele vai ter um significado na física, que é a tua capacidade térmica. Então, esse ângulo aqui, na física, está associado ao cesão. Então, olha só, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, tá? O coeficiente angular da matemática, que te dá essa inclinação, na física vai ser a capacidade térmica. Trocando em miúdos, se te aparecer uma reta inclinada assim, ó, inclinada, o teu corpo vai ter alta capacidade térmica. Alta capacidade térmica é porque ele é foda de esquentar. Agora, se essa tua reta aparecer deitada, reta deitada é baixa capacidade térmica. Baixa capacidade térmica, corpo fácil de esquentar. Ok? Então, essa declividade da tua reta, ó, essa declividade da tua reta, que está associada ao coeficiente angular, na física vai ser a tua capacidade térmica. Ok? Pessoal, é o seguinte, ó, eu vou ter que... Pera só. Pessoal, eu vou ter que desligar aqui, eu acho. Isso, capacidade térmica está dentro do calor sensível, tá? Vocês veem que eu estou falando só daquele calor que gera aquecimento. Tranquilo? Então tá, rapaziada, segunda-feira. Isso. Quanto maior esse ângulo, maior vai tender a ser aquele coeficiente. Quando menor o ângulo, menor vai tender a ser o coeficiente. Eu vou deixar para discutir com vocês o calor específico sensível na aula que vem, pode ser? Tá? Daí depois a gente entra. Na aula que vem, pessoal, eu volto para a sala, que nem foi a nossa primeira aula, tá? Hoje foi um caso particular, porque, tipo, Santa Ceia, Paranaia, tá tudo fechado, vai ser bem complicado. Tranquilo, pessoal? Segunda-feira de tarde. Olhem as aulas que eu larguei lá no YouTube. Olhem as aulas que eu larguei lá, pessoal. Vai ajudar vocês aqui, tá? Beijão para todos aí, rapaziada. Grande beijo para todo mundo. Bons estudos. Fiquem em casa.